O desenvolvimento, ou de uma outra maneira de falar, o crescimento é algo comum em nossa vida, pelo menos deveria ser. Nós nos desenvolvemos, crescemos fisicamente no tempo, desde que somos crianças até nos tornarmos adultos. Igualmente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente também nos desenvolvemos. Desde a imaturidade, da infantilidade, até a maturidade como adultos. Tudo isso é bem regido pelo tempo. Espera-se que no tempo, ou no decorrido do tempo, estejamos maduros, tanto moralmente, emocionalmente, intelectualmente, fisicamente. Nesse desenvolvimento intelectual, nós nos esforçamos, nós estudamos, nós aprendemos e dessa forma crescemos em conhecimento. Conhecimento é algo bom, conhecermos. A própria palavra nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós necessitamos também, como a Bíblia diz, não só conhecer, como sermos conhecidos, e um dia conheceremos da mesma maneira como somos conhecidos. Então, eu cresço em conhecimento nesta vida através do empenho, através do estudo. Tudo isto é um desenvolver. Mas como eu posso crescer? Como eu posso desenvolver a minha salvação? Como eu posso, em outras palavras, desenvolver a minha fé? Como uma fé se desenvolve? Como uma fé, ela cresce? O que seria, de fato, desenvolver a salvação? Possivelmente uma das primeiras coisas que vem à nossa mente quando pensamos numa salvação desenvolvida é uma salvação maior do que aquela que nós vivenciávamos antes. Mas se somos salvos, podemos ser ainda mais salvos? Tudo aqui começa com o apóstolo Paulo falando sobre o exemplo de Cristo. Paulo antecede esta afirmação sobre o desenvolver a salvação no exemplo de Jesus. Para que este mesmo exemplo que diz que Jesus a si mesmo se humilhou. E veja, a palavra-chave que Paulo utiliza, tornando-se obediente, versículo 8 do capítulo 2, até a morte e morte de cruz. Igualmente, Paulo fala, como sempre obedeceste, ou seja, uma palavra-chave em tudo isto é a palavra
obediência. Nós não desenvolvemos a salvação meramente pela ação do tempo ou como uma consequência de um conhecimento. Por mais que eu conheça, por mais que eu seja profundo até, chamemos assim, nas Escrituras, não é isto em si, e que não desprezemos tal coisa, mas não é isto em si que amadurecerá, ou que desenvolverá, ou que crescerá a minha salvação. Não é uma consequência do tempo, nem é uma consequência do esforço ou do conhecimento. A salvação, bem como, aí eu digo, a fé, se desenvolvem pela obediência. Por mais que eu conheça, se eu não obedeço, o que eu estou é acumulando juízo para mim mesmo. O próprio apóstolo nos diz em outro texto que se eu conheço e não obedeço, antes não tivesse conhecido. Mas uma vez que agora eu sei a verdade e não obedeço a verdade, eu sou julgado por essa verdade. Eu não estou na ignorância, eu tenho conhecimento. E conhecimento, por melhor que seja, em vida espiritual, de nada me valerá se eu não obedecer. Eu necessito obedecer para desenvolver a minha salvação. Esse é o exemplo de Jesus, que foi fiel, que foi obediente, e obediente até a morte. E morte de cruz. Eu poderia dizer, obediente até o fim. Neste bom combate da fé, eu combato a fim de não somente os enfrentamentos, os desafios que porventura surgirem na minha vida, mas eu combato para obedecer a palavra. Jesus mesmo disse, se ouvirdes as minhas palavras e as praticardes. E a Bíblia nos fala que não devemos ser meros ouvintes, mas sim praticantes da palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, mas a fé não só ela se fixa pelo praticar, como ela se desenvolve pelo obedecer. Se eu obedeço a palavra, a minha fé cresce, a minha fé se desenvolve, a minha fé se desenvolvendo, a minha salvação também se desenvolve. Eu desenvolvo a minha salvação por meio da obediência. Quanto mais obediente eu for à palavra, mais desenvolvida é esta salvação em minha vida, a minha salvação. Nós fomos salvos, somos resgatados, libertos, transformados, mas nós devemos, de glória em glória, sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quanto mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo,
tanto mais desenvolvida é a salvação em minha vida. E o traço que o apóstolo Paulo salienta da pessoa de Cristo não é outro senão a obediência. E esse é o traço essencial para que nós vivamos a vontade de Deus. É impossível eu viver a vontade de Deus se eu não for obediente à palavra de Deus. Obediente a Deus. Aqui, o versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis em meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. O apóstolo Paulo, portanto, está falando sobre a preservação da palavra. Ele mesmo falando sobre o combate da fé, ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Ele não perdeu a fé. Há muitas pessoas que no meio de um combate perdem a fé. Não estou dizendo até mesmo que perdem o combate. Há quem até possa ganhar o combate e perder a fé. Nós temos que combater o bom combate, mas nós temos que, acima de tudo, juntamente com este bom combate, preservar, guardar a fé, preservando o quê? A palavra da vida, a palavra do Senhor. E como nós preservamos tal palavra? Obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Esse traço que é o traço da obediência, que veja bem, aquele que é Senhor era humilde. Aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, foi humilde. E ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Aprendei de mim. Jesus disse: eu, porém, sirvo. E nós devemos igualmente sermos servos e conservos uns dos outros, numa obediência a Deus. Sabe, eu tenho aprendido na minha vida, especialmente nas minhas petições a Deus, o que seria da minha vida se Deus simplesmente atendesse a todos os meus pedidos? Que tipo de pessoa eu teria me tornado? O que isto teria acarretado a minha vida? Eu não digo que eu e você não tenhamos pedidos que aos nossos olhos são muito bons, e talvez aos olhos de outros. Mas a misericórdia do Senhor talvez se manifeste mais poderosa em minha e na tua vida quando Deus nos diz não. É quando Deus nos diz não que Ele revela a sua misericórdia para conosco. É quando Deus nos diz não, não apenas quando Deus nos diz sim, Ele demonstra o seu amor. Quando Deus também nos diz não,
Ele demonstra o seu amor. Sabe, Deus nos ama. E muitas vezes essa questão de Deus nos amar é um grande mistério. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Mas mesmo assim Ele nos amou. Por que Deus nos ama? Eu estou convencido que Deus nos ama não porque nós mereçamos o seu amor. Nós falamos muito desse amor, desta graça imerecida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Ele nos amou? Certamente Deus não nos amou porque nós somos ou éramos amáveis. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos. Que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E então nós não somos ou não fomos amados porque de alguma maneira despertamos o amor. Nós não somos ou fomos amados porque éramos amáveis. A única explicação que eu tenho de por que Deus me ama, por que Deus nos ama, é porque Ele é amor. Não há outra explicação. A natureza de Deus é ser amor. E por isto Ele nos ama. Por isto Ele nos amou. Por isto Ele nos salvou. Mas nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos nos tornar, eu usarei uma expressão que não é perfeitamente correta, teologicamente dizendo, mas para que entendamos, mais salvos hoje do que fomos ontem. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu preciso trazer cada vez mais a formosura, a beleza de Deus em minha vida. Como eu disse, de glória em glória somos transformados à imagem e semelhança de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Há uma expressão nas Sagradas Escrituras se referindo a nós como salvos, e até mesmo numa palavra escatológica de Jesus Cristo, em uma das suas parábolas, falando sobre o reino de Deus como uma grande rede que toma todos os peixes. E os bons vão para o cesto, e os ruins são lançados fora. Essa expressão é a expressão kalos, que kalos significa, ao mesmo tempo, na língua grega, algo que é bom, algo que é bondoso, ou alguém que é bom, alguém que é bondoso, e por fim, alguém belo ou bonito. A expressão kalos tem o seu sentido principal na formosura, na beleza, no belo. Tanto que a gente utiliza para uma boa grafia
caligrafia, que vem justamente disto, uma grafia bonita, uma grafia bela. A pergunta é: o que é bonito? O que é bonito? Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando ele pecou, ele se afastou tanto da imagem como da semelhança de Deus. E a corrupção no homem, na humanidade, se desenvolveu. Essa corrupção é chamada a degeneração. Então o homem foi sendo degenerado, o homem foi se corrompendo, o homem foi, eu usarei a expressão agora, se deformando. Quanto menos semelhante a Deus, o homem perdendo a imagem e semelhança de Deus, ele foi se deformando. Eu poderia dizer, se enfeiando. E quando Cristo restaura, e a operosidade do Espírito Santo restaura em nós a imagem e semelhança de Deus, o homem vai se tornando cada vez mais formoso. A beleza não é uma questão estética. Essa formosura, essa beleza, esse belo, esse ser bonito, é uma questão de estarmos mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Quanto mais semelhantes a Ele, quanto mais a imagem dele estiver formada em nós, mais formosos, belos ou bonitos seremos. Por isso, essa identidade de beleza que no final dos dias ou dos tempos, os anjos virão e buscarão aqueles que são do Senhor e irão separar. Como eles conseguirão enxergar, ver, reconhecer o que eles procurarão em mim, o que eles procurarão em você, em cada um de nós? Eles procurarão a imagem e a semelhança de Jesus em nós. É isso que eles vão procurar em nós. E se eles não encontrarem, se eles não encontrarem essa imagem e essa semelhança, nós não seremos levados. Nós seremos levados pelos anjos. Quando os anjos enxergarem em nós a imagem e semelhança de Jesus. Veja bem, isso traz um outro sentido no que a Bíblia diz. Cristo em nós é a esperança da glória. Eu sei o sentido clássico que damos a isto, mas realmente eu não tenho esperança e ninguém pode ter esperança em relação à glória e à vida eterna se Cristo não estiver formado em nós. Esse é o desenvolvimento da nossa salvação. É
Cristo sendo formado em minha vida. E eu tenho que estar pronto para viver. Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo, vivo-a em Cristo. Se eu me torno cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que ter uma consciência. Nunca me esqueci do dia em que eu estava orando e buscando do Senhor, Senhor, eu quero ser como Jesus. E de repente, em meu coração, houve uma convicção. Se eu me torno, e quanto mais eu me torno semelhante a Jesus, eu tenho que compreender que eu serei amado, ou mesmo admirado, pelos mesmos motivos que Cristo era amado e admirado, e mesmo aceito, mas igualmente eu serei odiado, eu serei rejeitado pelos mesmos motivos que Cristo era odiado e rejeitado. De modo que também outro texto assume algo mais amplo em minha vida. Por minha causa, sereis odiados de quase todos. Por minha causa, sereis odiados. Por quê? Porque assim como se eu me tornar a imagem e semelhança de Jesus, eu serei amado pelos mesmos motivos que Jesus era amado e é amado, eu também serei odiado pelos mesmos motivos que Jesus foi odiado e é odiado. É por causa de Cristo. Porque eu sou obediente a Jesus, porque eu sigo a Jesus, porque eu sou discípulo de Jesus. O desenvolvimento da salvação não quer dizer que tudo ficará melhor. Quer dizer que a cruz se tornará mais próxima. E nós temos que compreender que essa beleza, este kalos, que a Bíblia nos demonstra e nos fala, este ser bonito, é ao mesmo tempo, como eu disse, ser bom e ser bondoso. E aí mora o segredo da beleza, segundo Deus. Porque quando eu sou bom e quando eu sou bondoso, eu não tenho outra opção. Eu sou, aos olhos de Deus, bonito. E nisso tudo, eu tenho que buscar pela obediência, volto a falar, desenvolver a minha salvação. Eu preciso não só saber, eu preciso obedecer. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Russell Shedd, que já está na glória com o Senhor. Ele dizia: a Bíblia tem solução para tudo.
para tudo. O que é necessário fazer não é apenas ler, não é apenas conhecer, é viver. O que falta é viver. Sabe, a palavra do Senhor, quando eu estou falando de obediência, e obediência à palavra de vida, que é a palavra do Senhor, a Bíblia diz que isto é remédio para as nossas vidas. Todo o remédio nos dá tempo para que o corpo, pelo auxílio dos remédios, possa, digamos assim, sarar-se, curar-se. E todo aquele que já fez uso de remédios, especialmente de antibióticos, sabe que uma das piores coisas que você pode fazer é interromper o tratamento. E isso é o que muitas pessoas fazem quanto à palavra. Elas interrompem o processo da palavra na vida delas. Por isso são semelhantes à onda do mar, que avança e recua, que avança e recua, e a Bíblia nos diz, não pense que tal homem conseguirá qualquer coisa de Deus. Um homem de ânimo dobre. Nós não podemos ser assim. Nós temos que tomar a firme decisão de obedecer a palavra. E desta forma desenvolver a nossa salvação à semelhança de Cristo, que foi obediente até a morte. E morte de cruz. E nós temos que ser obedientes, e então eu direi, até o fim. Obedientes até o fim. Sujeitando a inclinação da nossa carne, a vontade maligna de nossa carne, a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, desenvolvendo a nossa salvação. Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa realmente nos levar nesse temor, que é o princípio da sabedoria, nesse tremor, nesse estremecimento diante da santidade do nosso Deus, a desenvolvermos pela obediência ao Senhor, à sua palavra, a nossa salvação, para que Cristo seja formado em cada um de nós. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Senhor,